Olá, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Tudo bem? Sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida, ali no Jaguaré, na Avenida General Marco Arthur, 380. Os nossos cultos são aos domingos às 10 horas da manhã. Espero lá para dar um abraço e cultuarmos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo juntos. Já estamos no Jaguaré há mais de 30 anos, pregando o Evangelho, pregando as Escrituras, sem misticismos, para tudo a um preço. Então, quero convidar você para estar lá e nos dar um abraço. E, se você gostar, congregar conosco a partir de então. Também quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva e que você faça o seu comentário. Se você gosta, se você não gosta, o porquê que você gosta, o porquê que você não gosta. E se você tiver alguma dúvida, a gente vai abordar hoje 3 assuntos de Marcos capítulo 12. Tem mais assuntos, mas a gente vai abordar apenas esses 3. Nós vamos fazer a leitura para que você saiba do que se trata, tá bom? E ajude esse canal a ser divulgado. Divulgue primeiro para os seus amigos, parentes, irmãos. Nos ajude, tá bom? Que Deus recompense grandiosamente vocês. Bom, muito bem. Vamos começar então falando algo sobre identidade. Esse é um assunto que nós devemos voltar no futuro, quando estivermos ministrando sobre as cartas às igrejas, né? Mas eu gostaria de falar sobre identidade porque nós temos visto muitos jovens sem identidade se tornando uma presa fácil para o sistema diabólico que rege este mundo. Há séculos o diabo tem minado a identidade do ser humano. Começou tentando tirar ou fazendo com que a identidade da família se perdesse, né, com o tempo. Nós vemos hoje marido que não sabe que é marido, esposa não sabe que é esposa, consequentemente filhos não sabem que são filhos, filhos não sabem que são homens e filhas não sabem que são mulheres. E isso é perda de identidade. Mas quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, quando os pais creem em Jesus Cristo, quando os pais recebem para si, aceitam o sacrifício de Jesus e se entregam a Ele, orando e intercedendo pelos seus filhos, o Senhor vai revelar a identidade dessa família. Se você gosta desse assunto, deixa o seu comentário que nós estaremos ministrando sobre isso, a identidade, né? Quem sabe você conheça alguém que está sem identidade, está achando que é uma coisa e ela é completamente outra, ou sendo uma coisa, ela está agindo completamente como outra, como nós vemos aí na sociedade diabólica, a sociedade que está preparando o reino do anticristo. Mas isso não precisa acontecer com você, isso não precisa acontecer com os seus filhos, basta você confiar em Jesus. Deixe aí seu comentário. Vamos aos assuntos de hoje, 3 assuntos então de Marcos 12. O primeiro é a parábola dos lavradores maus. Eu vou ler o texto e vou fazer um comentário para ver se você já tinha ouvido sobre isso. Muito bem, então está lá em Marcos capítulo 12, versículo 1, e diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um largar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Estava-lhe ainda seu filho amado. E
a este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-o e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que era contra ele proferida esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. De 1 a 12, de Marcos 12. Jesus contou essa parábola, né? E é claro, essa parábola fala dos profetas que Deus enviou para alertar Israel sobre o pecado, para alertar Israel que por mais que eles se esforçassem, né, eles jamais conseguiriam entrar no reino de Deus. O que eles fizeram? Mataram uns, espancaram outros, até que o próprio Deus, é por isso que lá a figura de Deus, a figura do Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E o que eles fizeram? Também o mataram. Então, quando você fala do pecado, as pessoas que estão enraizadas ao pecado, elas não gostam. Por quê? Porque o adversário das nossas almas, ele luta no mundo espiritual para que a pessoa não conheça Jesus, o Messias. Então, muitas vezes, quando nós vamos pregar sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a solução do pecado, nós somos hostilizados. Se você pregar sobre finanças e abundância, prosperidade, poder, saúde física, você vai ser muito bem recebido. Mas não foi isso que Jesus pregou. Jesus pregou o reino dele. Somos nós que pregamos, a igreja. Então, vale a pena você pregar o reino de Deus, para que pessoas que estão próximas de nós não venham a morrer a morte eterna. Porque se ela ouvir a pregação das boas novas e ela crer e ela entregar a vida para Jesus, recebendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ela deixará o caminho da morte eterna e entrará no caminho de Jesus Cristo para a vida eterna. Tá bom? Um outro assunto é os saduceus e a ressurreição. Vamos ler o texto? O texto está Marcos 12, de 18 até 27. Vamos ler? Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição de mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Ou seja, vocês estão vivendo num grande erro. Bom, os saduceus aqui faziam parte da sociedade de Israel, daqueles que eram incumbidos de falar de religião, de ensinar a religião para o povo judeu, né? Então eles tinham em comum, principalmente com os fariseus e os
o mestre das leis lá, que era perseguir Jesus, né? E parar Jesus. Esse é o que eles tinham em comum. Mas os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E fizeram essa pergunta, contaram essa historinha aí para Jesus e fizeram a pergunta. E Jesus disse que o grande erro da religião é não conhecer a Escritura. O grande erro dos religiosos, o grande erro daqueles que colocam um fardo pesado nos ombros daqueles que estão seguindo eles, é não conhecer as Escrituras, porque esse conhecer significa não só ler, mas viver as Escrituras, né? Se eles conhecessem, eles iam saber que existe um reino eterno, né? O reino espiritual, o reino de Jesus, aonde ali não há casamento. Jesus disse, nós teremos um corpo diferente. Nas cartas das igrejas, Paulo revela então que todos receberemos um corpo novo, todos, né? Por isso que fala que todos vão ressuscitar. O problema é para onde vai depois de ressuscitar, não é? E Paulo fala também sobre o arrebatamento, e ele fala que antes de nós sermos arrebatados, nosso corpo físico precisa sofrer uma transformação, porque o corpo físico, ele é corruptível, sujeito a enfermidades e uma série de coisas, ou seja, sujeito a tempo e a espaço. Então nós receberemos um novo corpo, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí estaremos com Ele para sempre. Tá certo? Então, e você conhece? Você conhece as Escrituras? Se você tem um desejo de conhecer as Escrituras e tem dúvidas, deixa no comentário, terei muito prazer em te responder, tá bom? E o último assunto de hoje é Jesus chama a atenção dos religiosos. Vamos ver se essa palavra é atual? Vamos ver se existem muitos religiosos à nossa volta, religiosos na mídia social, religiosos na TV, na imprensa. Será que tem muitos? Será que tem muitos, esses líderes religiosos, tem muitos seguidores? Será que tem? Vamos ver, né, o que diz a palavra de Deus. Muito bem, então esse trecho da palavra, ele é bem curtinho, é do 38 a 40, são 3 versículos, vamos ler juntos? E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Bom, nós temos aqui no Brasil esses religiosos, né? Claro que eles não andam dessas roupas longas, mas andam de terno e gravata, né? Também gostam de estar em evidência, gostam dos primeiros lugares, não admitem serem contrariados de forma alguma, e quando tem uma desavença com alguém, são irreconciliáveis, mudam de opinião, uma hora estão de um lado, outra hora estão do outro, e tem muitos seguidores, muita gente segue esses homens e mulheres que se dizem super cristãos. Cuidado, porque se eles que estão levando pessoas sofrerão um juízo, um castigo muito sério da parte de Deus, imagina aqueles que estiverem seguindo eles, vão cair no mesmo buraco. Então, esses foram os assuntos de hoje. Daqueles que você tiver em dúvida, se tiver dúvida de todos, pode também perguntar, deixe o seu comentário, tá bom? Espalhe esse vídeo. Nossa intenção é apenas propagar o Evangelho, sem misticismo, sem religiosidade. Quero orar por você agora. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, Senhor Espírito Santo, nosso Deus, eu intercedo por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, pessoas que te conhecem e pode ser, e é muito possível que alguém vá assistir que ainda não te conhece como o Messias, Senhor Jesus. Conhece apenas como Jesus da contagem de tempo, antes e depois do Senhor. Torna-se real para ela, Senhor. Abençoa os lares
nos quais este vídeo entrar. Que a tua paz venha tomar lugar das discussões, das desavenças. Que o Senhor, com o teu suprir aonde estiver faltando, dá fé àqueles que estão sem fé, dá paz àqueles que estão sem paz. Que isso seja um sinal para eles, que o Senhor fala através desse ministério. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. A todos uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia. Que Deus abençoe você e sua casa. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.